Queridos, hoje é um dia muito especial, muito lindo, porque hoje é o dia 2 de abril, né? Se eu errar, depois alguém conserta, mas hoje é o dia internacional, né? Dia mundial, né? Que é escolhido no calendário para que as pessoas que estejam incluídas no chamado TEA, aprendi isso agora, né? É TEA, não é TEA, é TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, estão sendo assim mobilizadas para que essas pessoas sejam melhor assistidas, que diagnósticos sejam feitos mais rapidamente. Por isso a igreja foi convidada a vir de azul, né? Porque o azul é a marca, né, dessa data. Então, quero agradecer ao Senhor por essa data também, e já, mas sem estender a minha palavra, vou convidar minha irmã Val, querida nossa, que hoje vai trazer para a gente uma palavra voltada para essa temática, para dar conhecimento a todos, né? Você que está em casa, você que está aqui. Eu espero em Deus que a igreja compreenda bastante sobre essa matéria. Vou recomendar que você vá lá no Jardim Silvana Kids, lá tem um vídeo lindo lá que eu assisti hoje, produzido pela nossa irmã Bianca Couto, né, e daqui a pouquinho eu vou compartilhar lá também. Então, para que as pessoas tenham conhecimento do que se trata e possamos identificar mais rapidamente, para ajudar mais rapidamente essas pessoas também, tá bom? Então, Deus abençoe a tua vida hoje. Fica atento à palavra, porque ela vai ser muito importante para essa compreensão, tá bom? Deus abençoe a tua vida, minha irmã Val, por gentileza. Você estenda a tua mão para cá, querida, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela nossa querida irmã. Amém? Deus amado, eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui nessa noite, mais uma vez, Deus, com a tua igreja, e peço que a tua bênção esteja posta sobre a vida da irmã Valdineia, Deus. Peço que ela seja cercada pelos teus cuidados. Peço que ela tenha total liberdade diante do Senhor e que o teu Espírito, Deus, possa potencializar toda a sua intelectualidade, toda a sua espiritualidade, para que, sensível à voz do Senhor, ela possa falar a nós hoje aquilo que o Senhor já falou a ela e deseja comunicar a nós através da tua filha. Abençoa assim a tua princesa, toma ela, Deus, nas tuas mãos santas e nos abra os ouvidos para que nós possamos ouvir e compreender a tua voz. Oramos pedindo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, é um prazer poder estar aqui nesta oportunidade de nós compartilharmos a conscientização. Estamos participando da conscientização. Um dia, como o nosso pastor disse, dia 2 de abril, considerado mundialmente no calendário o Dia Mundial da Conscientização do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. E eu pedi o pastor para segurar aqui essa bolsa, por quê? Tem muitos livros, muitas literaturas que falam sobre esse transtorno. E o nosso momento hoje aqui, tanto nós que aqui estamos em casa, você que poderá nos assistir em algum momento, nós convidamos você, nós orientamos você a pesquisar, que não fique só aqui. Nós não teremos, tem muitas coisas para nós sabermos sobre o espectro autista. Então, nós vamos apenas iniciar e aguçar a sua curiosidade, ok? Vamos aguçar. A proposta é deixarmos você com tanta vontade de ler sobre o assunto que você vai pesquisar artigos. Temos muitos artigos na internet que você vai poder pesquisar. E eu trouxe alguns livros para mostrar para você, aonde também você pode pesquisar. Aqui nesse livro aqui, o DSM-5, tem esse aqui é o recente, é o mais recente, tá? Que vai falar sobre o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O TEA é um dos transtornos mentais. Então, você vai poder encontrar, dentre outros transtornos, você vai poder encontrar aqui neste DSM-5. Tem o 4, esse aqui é o mais recente, foi publicado. Quem quiser ler, tá? Claro, Val, você vai me emprestar para ler tudo? Eu vou levar 20 anos lendo isso daqui, né? Você poderá o quê? Ler o capítulo que te interessar. Por exemplo, sobre o TEA. Ok? Então, é importante que você leia. E você vai saber por que é importante que você leia no decorrer da
da nossa orientação aqui, reflexão, ok? Então, tá esse aqui. Também, você poderá, talvez você já ouviu falar sobre o CID-10, que é a classificação de transtornos mentais e de comportamento, que é o CID-10. Nós orientamos, quem quiser comprar, nós temos, graças a Deus, muitas pessoas que gostam de livros, né? Que gostam de livros. Se querem me dar um presente, me deem livros, tá ok? Eu amo receber livros, eu amo comprar livros. Eu deixo de comprar roupa, deixo de comprar sapato, deixo para comprar livro, né? Eu posso passar em qualquer loja que não me atrai, mas se eu passar em livraria, não, eu tenho que passar assim, ó, na livraria, né? Porque senão ali fica, porque eu gosto muito de ler, né? E temos aqui grupos excelentes, pessoas que gostam, e nós queremos mais pessoas que gostam de ler, porque é muito bom. Então, se você quiser comprar o CID, a nossa orientação é que você não compre o 10, ok? Por quê? Porque já foi lançado o CID 11, que deve estar chegando aqui no Brasil daqui a pouco. Então, a comprar, você vai comprar o recente, porque o recente traz algumas inclusões de doenças, algumas vão fazer uma retificação de, por exemplo, alguns transtornos, de repente, após muitos estudos, os estudiosos vão fazer retificações em alguns conceitos, em algumas colocações. Então, o último sempre é o melhor. A última edição sempre é melhor, ok? Então, não compre o 10, compre o 11, que já está chegando aí. E temos aqui, eu não pude trazer todos, né? A biblioteca não, porque eu não ia aguentar, não, tá bom? Temos esse aqui, ó, Manual de Psicologia Clínica Mental, Clínica Infantil e do Adolescente. Transtornos específicos. Aqui também você vai encontrar sobre o TEA que nós vamos falar. Esses livros, o pastor vai fazer o favor vai estar com ele ali, tá? Depois você pode pegar com o pastor, se você quiser levar para pesquisar, para estudar, para aprofundar, alguma coisa que, obrigada, pastor, alguma coisa que você não conseguiu compreender ou ficou em dúvida do que nós vamos falar, porque não vamos conseguir falar tudo, né? Então, você poderá estudar ali, ok? Eu não tenho problema nenhum em emprestar livros, né? Tem gente que não gosta de emprestar, eu não tenho problema em emprestar, não, porque eu sou uma pessoa que sei cobrar, entendeu? Então, eu empresto para vocês, sei para quem emprestei, e eu te cobro. Eu não tenho vergonha de cobrar. Vem cá, aquele livro que eu te emprestei, né? Não tenho vergonha nenhuma. Então, se você quiser emprestar, você pode levar. Eu vou anotar o seu nome, qual livro que você levou, e eu vou te cobrar um dia, ok? Tá bom? Muito bem. Então, hoje nós estamos aqui, a nossa igreja. Agradecemos a Deus pela visão da nossa liderança, o nosso pastor Jailson, pela visão de trazer a conscientização a nós de um assunto tão importante. Hoje nós vamos falar sobre o TEA, falar alguma coisa para que você fique consciente, mas talvez alguns nunca ouviram falar em TEA, autismo, o que é isso? Vamos dar uma pincelada, vamos dar uma visão global aqui para você se aprofundar e estudar cada vez mais. E quem sabe nós não temos aqui na nossa igreja Glaucio e Bianca, quem sabe, Dudu, quem sabe nós não temos aqui na nossa igreja pessoas que eu quero trabalhar com TEA, eu quero trabalhar com os autistas, eu quero aumentar essa fila aí dos profissionais que trabalham com autistas. Nós temos no Brasil, queridos, há uma estimativa de nós termos 2 milhões de autistas. 2 milhões, sabe o que é isso? Eu não consigo nem imaginar a quantidade que é isso. Mas temos 2 milhões de autistas no Brasil. E talvez você não conheça 10 autistas. E o seu mundo possa estar restrito porque você acha que isso não existe, ou se existe, existe uma quantidade estatística bem baixa. Estou dizendo para você aqui de pesquisas. É um órgão, existe nos Estados Unidos um órgão estatístico que se dedica a fazer pesquisas para ver até o índice de transtornos existentes no mundo.
E nesse órgão há uma perspectiva de que em cada 110 pessoas haja um autista. Em cada 110 pessoas haja um autista. E foram aprofundando dentro daquilo dos habitantes do Brasil, fizeram a perspectiva, fizeram um estudo matemático e estimam que tenhamos 2 milhões de autistas no Brasil. É muita gente, não é? É muita criança, é muito adolescente, é muito jovem, muito adulto. Por quê? Temos adultos autistas? Temos, porque foram crianças. E muitos são graves, apresentam um autismo bem grave, porque não teve um trabalho, um tratamento lá atrás. Não foi descoberto cedo, ou se foi descoberto, tipo assim, aquela história de, ele é diferente, no sentido de ele é esquisito, né? Aquilo que nós não sabemos olhar e ver algo parecido conosco, aquilo que foge ao âmbito normal, nós dizemos que é esquisito. E não se observou, né? A família, de repente, não se observou, ou se observou, não sabia direito o que era isso lá atrás, e se sabia o que era, não tinha condições financeiras, porque é difícil, o recurso financeiro, poucos têm para poder fazer o tratamento. Infelizmente, o tratamento do autismo é um tratamento multidisciplinar, não infelizmente, graças a Deus, mas infelizmente, que eu ia falar, não por ser multidisciplinar. O que é tratamento multidisciplinar? São vários profissionais debruçando num paciente e cada um com a sua vertente para trazer desse paciente, trazer, no caso aqui, trazer do autista o potencial que ele tem. Porque vamos começar dizendo, vamos entender que o autista não é uma doença, né? Não é uma doença que você vai dizer, está confinado a ser uma pessoa, ser uma criança, ser uma adolescente, ser um jovem, ser um adulto, sem nenhuma condição de recursos, sem nenhuma condição de ser alguém na vida, de ter o seu espaço, de ter o seu desenvolvimento. Não é. Então, nós precisamos começar a entender que cada autista é como um de nós que tem sua potencialidade, tem o seu potencial e compete a nós, por isso lermos bastante sobre o assunto, estudarmos sobre isso, para nós proporcionarmos ao autista a capacidade dele se descobrir e redescobrir. Porque ali tem um potencial. Nós costumamos trabalhar dentro da área da psicologia, nós dizemos, e principalmente psicologia hospitalar, onde eu trabalho, no hospital, nós sempre nos reunimos, a equipe, somos 13 psicólogos lá no hospital onde eu trabalho, e todos os dias a equipe se reúne e um lembra o outro. Nós estamos no meio de doentes, mas para trabalhar saúde. Amém, queridos? Amém. Estamos com doentes aqui, mas nós vamos no contato, no acolhimento com esse doente hospitalizado, nós vamos promover a ele saúde. E nós levamos a saúde, promovemos a saúde, mesmo aquele paciente que está em estado terminal. Que ele tenha, que seja 10 minutos, que sejam 20 minutos, mas que sejam 20 minutos saudáveis. Ele pode experimentar morrer saudável, mesmo com um diagnóstico tão ruim. Então, nós entendemos e queremos que a igreja entenda que o autista tem o potencial dele. E esse potencial precisa ser descoberto, esse potencial precisa ser ajudado o próprio autista a se descobrir, redescobrir e trabalhar nele, ok? Eu preciso de 5 voluntários aqui. Vamos aqui em cima, por favor, 5. Vamos ficar, né, manter um pouquinho a distância, assim, né, para seguir a orientação dos nossos governantes, não ficarmos tão próximos. Tragam sua Bíblia, por favor, que você vai ler aqui, tragam sua Bíblia. 5 com a sua Bíblia.
Você em casa pode abrir nesses textos, e eu vou dar uma tarefa aqui mesmo. Qual é a tarefa? Os nossos irmãos vão ler aqui, vou distribuir um texto para cada um, e eles vão ler. E todos nós, eu já sei, né? Então não vou me incluir aqui, mas vocês vão observar a leitura, tá? Atentamente vão observar a leitura, porque na leitura bíblica que vão fazer, tem um ponto em comum, ok? Que nós queremos centrar aqui, na leitura bíblica. Vamos lá, começando de lá para cá, né? Homens corajosos, olha, geralmente quando nós chamamos assim, só vem mulheres, né? Mas aqui, graças a Deus, homens vieram, né? Que bom, né? Parabéns, homens. Feliz aí, né? Parabéns. Então, vamos lá. Começando aqui, João 3,16. Romanos 12:5. Mateus 9:6. Lucas 7:21. Mas temos 4, né, gente? Tá faltando aqui. Uma pessoa. Lucas 7:21, tá? Uma pessoa, vou escolher. Felipe? Sampaio? Eu? Felipe. Esqueceu o seu nome? É você. Acabei de lembrar o Felipe, que ele se chama Felipe Sampaio. Lucas, agora você, Felipe. Lucas 14, 13 a 14. 2 versículos. Ok? Alguém esqueceu o seu? Não, né? Então vamos lá, os nossos irmãos vão ler. Qual é a pergunta? A pergunta é: o que esse texto tem em comum? Todos os 5 textos têm algo focal. E vocês vão dizer, em casa também e aqui, ok? Vamos lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Conhecido, né? Vamos repetir todos juntos esse aqui que já está decorado? Deus amou o mundo de tal maneira. Isso. Agora o segundo texto. Romanos 12:5. Assim também nós éramos, embora muitos, somos um corpo em Cristo, e cada membro ligado a todos os outros. Muito bem, vão gravando. Já descobriram qual é o focal? Mateus 9, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levante, tome a tua cama e vá para a tua casa. Muito bem, aqui. E na mesma hora curou-te muitos. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Mas quando fizeres, convides chamar os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como recompensar, mas recompensará, tecerá uma ressurreição dos justos. Muito bem, nós começamos então aqui com porque Deus amou o mundo, né? Então vamos pedir licença ao texto e vamos dizer, porque Deus amou as pessoas de tal maneira, né? O escritor não conseguia definir esse amor, porque é um amor assim imenso, é um amor imenso. É um amor que nós não conseguimos compreender. Então, ele disse, é de tal maneira. Então, porque Deus amou as pessoas de tal maneira, que deu o quê? Seu filho, seu único filho. Que amor é esse? Somente o amor de Deus, um amor incondicional, o amor ágape, o amor profundo, amor de tal maneira, que deu seu único filho para morrer
pelas pessoas. Então ali, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou as pessoas, nós entendemos porque Deus amou o autista. Amém, queridos? Está ali, ó. O autista está aqui, mas não está só o autista, não. Aí os irmãos leram os outros textos que nós encontramos quem ali? Se lembram? Encontramos quem? Só o autista? Não. Nosso foco hoje aqui, vamos falar especificamente do autista. Mas Deus amou quem? Ele curou quem? Se curou cegos, curou aleijados, paralíticos. Não é? Então ele amou todas essas pessoas. E ele disse o quê? Para cada uma, ele tinha um cuidado. Ele chegava, tratava, curava, restaurava, restituía essa pessoa. Qual é uma palavra que você pode dizer que é comum aqui? Não está escrito ali, gente. Não está escrito como hoje nós levantamos a bandeira e falamos muito dessa palavra, né? Mas qual é mais ou menos que veio à sua cabeça? Veio alguma? Começa uma dica, começa com I, são duas palavras. Tan, 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 tan. Uma começa com I e a outra começa com S. Dei uma dica. O que nós queremos? Por que a conscientização hoje, mundialmente, sobre o autista? Por quê? Nós queremos o quê, queridos? Queremos o quê? A inclusão. Ó, Felipe, que esqueceu o nome dele, agora se lembrou, acordou. A inclusão. Inclusão o quê? Social. Inclusão social. Nós queremos que os nossos autistas sejam incluídos, sejam respeitados, sejam tratados, sejam vistos como pessoas, como gente que tem o seu potencial, que tem o seu valor. São diferentes, têm limitações psíquicas, mentais, mas são pessoas que, como nós, que merecem serem valorizadas, ok? Então, em todos esses textos bíblicos, aí você pode dizer, mas Val, a Bíblia fala sobre inclusão social? Claro que fala. Claro que fala. Ela não vai usar essa nomenclatura. Mas quando você diz que Deus amou o mundo, as pessoas, quando você vê o ministério de Jesus restaurando vidas, curando, salvando, entregando, devolvendo as pessoas para a sua família. Lembra daquele endemoniado de Gadara? Há anos aquele homem vivia em sepulcros. Você imagina o que é isso? Sem tomar banho. Imagina aí anos e anos e anos, já com o cabelo cheio de piolho, né? Com o corpo cheio de talvez, muita sujeira que precisaria de muita água, muito sabão, muito sabonete. E Jesus foi lá, restituiu tudo para aquele homem. E ele pôde voltar o convívio na sociedade. O que é isso, gente? É inclusão social. É inclusão social. Então, nós servimos a um Deus que se preocupa com o autista. Servimos a um Deus que inclui o autista, que morreu, deu seu único filho pelo autista. Porque nós não vamos pensar e rever e nos aprofundar nisso para nos juntarmos a Deus para esses 2 milhões de autistas que temos no Brasil. Muito obrigada aqui, valorosos, valorosa. Aí eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Deus é tão suficiente, Ele tem uma suficiência tão grande, que Ele consegue se conectar com o autista. Ele entende o autista, a linguagem do autista. Quando o autista está tocando a bateria, como o nosso Dudu, o Senhor fica lá vibrando, o céu fica vibrando. Quando o Dudu está falando, né, lá no Ministério Kids, quando ele está participando lá na igreja em Heliópolis, depois os pais poderão falar um pouquinho sobre isso, o céu está em festa. A linguagem
A linguagem dele é totalmente diferente da nossa, a linguagem de um autista. Totalmente, você vai saber por quê. Mas é uma linguagem que Deus entende. Deus entende tudo. Amém, queridos? Amém, Ele entende tudo. Ele entende. Aí você me pergunta, mas Val, você consegue explicar isso como psicóloga? Aí eu vou te responder com aquele cântico. Ninguém explica Deus. Não explica, gente, não tem como explicar. Mas Ele entende tudo. Sabe, às vezes, quando o autista, ele tem a sua confusão de pensamento, a sua confusão verbal de comunicação, porque ele tem dificuldade na comunicação, não se preocupe, eu posso não entendê-lo, mas Deus entende. Deus entende tudo, tudo, tudo. Por isso, Ele trabalha com a inclusão social. Ele entende a sua linguagem. Aí, Dudu, Deus entende a sua linguagem. Ele entende a sua forma de ser. Dudu, Ele entende a sua forma de ser, sabe? E de todos os seus colegas autistas, de todos os autistas, Ele entende a forma que o autista é. E Ele quer que a igreja passe a entender também, para poder se relacionar, para poder ajudar o autista nisso, ok? Então, vamos lá, entender um pouquinho, porque eu estou falando do autismo, né? Estou falando do TEA, transtorno de espectro autista. Transtorno do espectro autista. Por que o espectro? Porque não existe só uma forma de ser autista. Existem vários tipos. Tá? Existem vários tipos. Não pensa você que você vai, eu tive a orientação lá na igreja com a Val, então agora eu entendo tudo do autismo. Não, você não vai entender tudo, porque a gente não entende tudo. Por isso precisamos ler, por isso que tem os livros aqui, por isso que tem artigos. Por quê? Porque você vai encontrar autistas que são diferentes um do outro. Né? Por isso a gente fala sobre sobre o espectro autista. É um transtorno, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso, Val? O que é um transtorno do neurodesenvolvimento? É um transtorno que vai mexer com a parte mental. É um transtorno que você não vê como o cego, né? Você não vê fisicamente. Você não vê fisicamente. É um transtorno que passa da mente, do mental, dos neurônios. São implicações, afetações neurológicas. E isso desde o desenvolvimento, desde o útero. Por isso é importante que você, pai, você, mãe, você observe o comportamento do seu filho. Por quê? Porque o autista, por ele ter um desenvolvimento com afetações neurológicas, ele não corresponderá àquilo que nós chamamos de seguir a idade comum, a idade esperada. Então, por exemplo, seu filho de 2 anos, o que se espera de uma criança de 2 anos? Tem determinados comportamentos que se espera de uma criança de 2 anos, de uma criança de 5 anos e assim sucessivamente. Por exemplo, o que se espera de um jovem de 30 anos? O que se espera de um senhor, de um idoso de 70 anos? Então, tem o comportamento esperado. Por isso, pais, uma primeira orientação que nós damos, você que tem filhos, primeiro que você leia sobre desenvolvimento. Estude sobre a psicologia. Pega na internet, pega artigos, pega textos, peça a mim livros emprestados sobre a psicologia do desenvolvimento. E começa a perceber se o seu filho está dentro daquilo que é esperado. Porque quanto mais cedo você começar a observar que existe ali, que existe afetações, existe alterações no comportamento ali do seu filho, comportamento que é esperado e ele não corresponde. Quanto mais cedo você correr, quanto mais cedo você buscar um diagnóstico para fazer um tratamento, será melhor. Será melhor. Porque lembre que nós falamos aqui, a inclusão social.
lembre que nós falamos sobre a potencialidade, o potencial que cada um tem. E o autista não será diferente. Ele tem o potencial também. Então, se você descobrir quanto mais cedo, você vai poder trabalhar, vai poder buscar os profissionais necessários, os profissionais, a equipe multidisciplinar, multiprofissional, para poder trabalhar, para poder ajudar o seu filho. Psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo, pedagogo, fono, enfim. Vários profissionais que vão poder ajudar neste desenvolvimento do seu filho. Ok? Então, quanto melhor, quanto mais você poder correr, melhor. Já existiu, assim, muito tempo lá, né? Bem lá atrás, havia uma dificuldade maior para se chegar a um diagnóstico. Demorava para chegar a um diagnóstico do TEA, tá? Mas hoje não. Graças a Deus, se desenvolveu. Então, é possível, a estatística nos mostra que é possível se chegar hoje, se obter hoje um diagnóstico com crianças com 1 ano e meio, com 18 meses. É possível você chegar a um diagnóstico. Mas isso requer que você observe. Poxa, meu filho, ele tem um comportamento diferente, não é um comportamento esperado, não é uma atitude esperada. Se espera que uma criança de 2 anos já esteja com um desenvolvimento maior, principalmente uma criança de 5 anos já esteja falando algumas palavras. E se a sua criança com 5 anos não fala nada, tem alguma coisa fora do esperado. Se tem alguma coisa fora do esperado, é importante que você vá lá e procure ajuda. Procure ajuda. Não esconda o seu filho. Infelizmente, existem pessoas que têm vergonha de ter aquele filho. Não é o filho que eu tenho, não é o filho que eu gostaria de ter. É difícil, queridos? É difícil. Vamos entender esse pai, vamos entender essa mãe que passa por uma frustração. O que se espera quando se está grávida? Se espera aquela dita criança que nós idealizamos. Todo pai, toda mãe idealiza um filho. Só que o filho que veio, o filho que Deus te deu, não deixou de ser presente de Deus porque é um TEA, porque é um autista. Não deixou. O seu filho, mesmo que tenha um diagnóstico de autismo, ele é um presente rico de Deus. Amém, querido? Ele é o seu presente. Presente que Deus te deu. E deu para você guardar, para você preservar, para você cuidar. Não esconder. Não esconder. Para você tratar. Porque esse presente que Deus te deu tem um potencial a ser descoberto. E te dará muitas riquezas. Riquezas de alegria, de emoções. Riquezas que o dinheiro não vai comprar jamais. Porque o seu filho é um presente lindo de Deus. Ok? Duas coisas são importantes que para nós entendermos, observarmos, né? Aquela criança tem um espectro autista, ela parece que pode apresentar um diagnóstico nesta área. Eu vou dizer para você, alterações dos padrões repetitivos do comportamento, tá? Geralmente o autista, ele tem esses padrões repetitivos, aí você que convive com ele, como pai, como mãe, como irmãos, você que convive com ele aqui na igreja, você precisa ter paciência, ok? Facilmente nós, ditos normais, né? Todo mundo diz que é normal, sou normal. Cada um de nós, querido, tem uma limitação, né? Quem é normal, né? Quem é normal? Cada um de nós tem a limitação. Então, eu tenho a minha limitação, você tem a sua. Né? Você não é um autista, mas tem uma limitação. De repente, quem sabe você tem um transtorno de ansiedade. De repente, você tem uma depressão, um transtorno depressivo. Né? Então, não bata no seu peito. Ai, que bom que eu não sou autista. Que bom que meu filho não é autista. Mas o seu filho pode apresentar outras questões emocionais que são limitações. E que precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas também.
né? E uma das coisas que nós temos, às vezes, é impaciência com criança. Se nós temos impaciência com criança, imagine a criança autista. Ela apresenta uma dificuldade a mais nas questões de que a gente repete. A gente fala uma coisa para ela e ela não aceita de pronto às vezes. Ela não entende. Dentro da configuração do TEA, ele não vai, ela ou ele não vão entender de pronto. Tem dificuldades nessa questão. Então, você precisa repetir. Quem trabalha com criança, de repente você é professora do Dudu, é professor do Dudu. Entenda, mas eu já falei tantas vezes isso com o Dudu, fale mais vezes. Você vai falar 10, vai falar 15, vai falar 20, vai falar 30, fale. Uma hora vai introjetar. Não se irrite porque o Dudu não entendeu. Ele tem essa limitação, ele tem essa alteração do pensamento, alteração da compreensão verbal. Né? Nem todos os autistas são assim, mas no caso dele pode ser que seja assim. Né? Os pais, conversa com os pais. O Glaucio e a Bianca, eles vão dizer, porque eles convivem com o filho. Eles vão dizer para vocês exatamente, ele tem essa limitação. E a partir de agora, você já sabe que você precisa o quê? Precisa pedir paciência, ter paciência. Porque é dessa forma mesmo. Então, vai repetir. Professor aí, Ministério Kids, vai repetir muitas vezes. Mas eu já falei 3 vezes para a equipe. Você vai ter que falar 4, vai ter que falar 5, porque tem uma pessoa ali que precisa que você repita. E quantas vezes for necessário, você vai repetir aquela história. Ele quer ouvir aquela história. Fale aquela história para ele. Conte, explique, desenhe, mas ele precisa. É dentro das alterações, das limitações dele. E tem também na parte da comunicação, essa comunicação verbal, né? Tem não é uma compreensão. O autista não tem uma compreensão esperada do comum como nós, né? Mas o pastor tem. Eu conheço uma família que o filho é a filha, né? A menina. Porque existe tanto menino quanto menina. Tem o TEA. Só que é muito mais comum, né? Isso já está sendo até repensado, mas até então é muito mais comum ter nos meninos. Você vai encontrar uma quantidade um pouco menor no grupo feminino, né? Na menina do TEA. Mas, enfim, tanto menino quanto menina tem. E esse casal, essa família, a filha é autista. Só que a mãe entra no estado psicológico que nós chamamos de negação. O que é o estado de negação? Ela já teve vários diagnósticos. A professora sinalizou, professora da criança, ela levou ao psicólogo, fez avaliação psicológica, depois fez avaliação neurológica e ela só vai trocando de profissional, porque ela não aceita. Todos eles têm falado do diagnóstico de TEA. Mas ela não aceita. Então, ela acha que é o profissional que erra. Ela vai mudando de profissional. Esse é o estado de negação. Ela não aceita que a filha seja autista. Ela disse, eu sirvo a Deus e Deus não me daria isso. Olha, gente. Olhe que ignorância, não no sentido pejorativo da coisa, mas no sentido de que falta de conhecimento, falta de sabedoria. Olha o que nós acabamos de ler, né? Que Deus amou o autista. Ele amou o mundo, Ele te deu essa criança, filha, herança do Senhor. Você, por acaso, lê na Bíblia, os filhos são herança do Senhor, exceto a criança que é autista. Você já leu isso na Bíblia? Já leu? Já leu, pastor? Marco Aurélio. Já leu, pastor Jailson? Já leu, Jô? Lá no curso que você fez? Acho que ninguém aqui leu, né? Quem falou que já leu... Tipo, os filhos são herança do Senhor, exceto o autista, exceto o surdo, exceto o aleijado, exceto o cego. Então, você, por favor, me procure depois que eu vou levar você direto para o psiquiatra para pedir sua internação. Né? Porque não existe isso. Os filhos são herança do Senhor, independente de como esses filhos vêm. São herança, são bênçãos, são presentes do Senhor. E essa família entrou nesse estado de negação.
Deus não me daria assim. Então, ela procurou e não aceita até hoje. E ela é evangélica, né? Aí o que acontece? O pastor prega e ela pergunta à filha. A filha tem 11 anos. E ela pergunta à filha o que o pastor falou. Gente, a criança tem uma limitação. O autista vai ter uma alteração na compreensão da linguagem, na compreensão do pensamento dele, não é o da forma que nós absorvemos, pensamos. Ah, então significa, Val, que ele é burro? É isso que eu falei aqui? É isso? Significa que ele não tem inteligência? É isso que eu falei aqui? Não. Eu estou dizendo que ele tem uma forma de inteligência diferente da esperada. Ele tem uma forma de compreensão das coisas diferente do esperado. Ele é diferente. Existe uma palavra que é normal se falar. O deficiente, né? É normal. Ah, o deficiente físico, o deficiente visual, o deficiente auditivo, o surdo, né? O deficiente, o autista é um deficiente mental, cognitivo. Essa palavra não é tão errada, mas eu particularmente não gosto de usar muito deficiente. Porque o deficiente parece, né, sou assim como... Eu não gosto, não. Eu gosto de usar o limitado. Limitações. O autista tem limitações. Por quê? Porque as limitações eu tenho também. Não é como do autista, mas eu tenho as minhas limitações. Por exemplo, não sou autista, mas sou diabética. Sou diabética. Eu tenho muitas limitações nessa área. Então, eu também sou limitada, né? Eu também sou. Aí, mas você está comparando? Não, não estou comparando. Não estou comparando. São coisas muito diferentes. Mas são limitações. É nesse sentido que eu quero que você caminhe o seu pensamento. De que ele não é um deficiente, um doente. Ele é limitado. Ele tem uma forma de construir pensamento diferente do nosso. Né? O autista tem essa forma. E nós precisamos entender. Aí essa mãe, junto com o marido dela, o pai... ficam brigando com a menina porque ela não consegue explicar o que o pastor falou, o que o pastor pregou. Não consegue dizer, não consegue ficar dentro do templo em alguns momentos, porque o autista, dependendo do momento que está acontecendo no templo, e mais abaixo a gente vai falar um pouquinho mais profundo sobre isso, quer dizer, não tão profundo, mas você vai entender melhor, ele não consegue... querer se ajustar até. Por quê? Porque se fugir aquilo que ele espera, se fugir ao cotidiano, tudo que foge ao cotidiano do autista, ele breca. Ele se sente um pouco perdido. Tem um jovem, estava conversando com uma amiga hoje, lá no trabalho. Tem um jovem autista, olha que legal. Ele passou para engenharia civil, para uma faculdade federal. Olha, gente, que amém. Por quê? A mãe descobriu, os pais descobriram desde cedo. Desde cedo foi descoberto TEA, que aquela criança, aquele jovem, hoje é um jovem de 19 anos. Primeiro período que ele está fazendo lá na faculdade. Ele é um jovem de 19 anos, mas ela descobriu lá em bebê. Então, ela vem tratando. E uma mãe que se dedica, um pai que se dedica. Não tiveram vergonha do filho. Entenderam que o filho tinha sua qualidade. E o menino, é primo dessa minha amiga, quer dizer, é primo dessa minha amiga, e ela estava compartilhando comigo hoje, porque estávamos conversando sobre autismo, né? O Dia Mundial, e ela falou sobre isso. Ela disse que ele desenha desde criança, ele tem uma paixão por desenho. E ele está lá agora fazendo o que ele mais ou menos gosta na faculdade. E ela tratou, ela levou, foi a psicólogo, foi a neuropsicólogo, fez tratamento com fono, fez tratamento com físio, fez vários, equipe multiprofissional. E hoje, aos 19 anos, ele está lá na faculdade. Só que tem uma questão. O autista, ele tem dificuldade com mudança de rotina. Ir para a faculdade muda a rotina? Sim ou não? Sim.
Aí o que acontece? O que aconteceu? Ele está um pouco desequilibrado na faculdade. A mãe foi à faculdade, conversou com os amigos dele, explicou como que ele é, e os amigos estão se reorganizando para criar um ambiente onde dê segurança para ele. Olha que legal. É isso que a igreja precisa fazer. Criar um ambiente que dê segurança para os autistas, né? Para quem nós temos hoje e para aqueles que vão chegar. Porque eles têm dificuldades em quebra e mudar a rotina. Eles são muito desapegados à rotina, né? Porque são repetitivos. Eles têm padrões repetitivos. Então, qualquer alteração no cotidiano dele, do autista, vai desequilibrá-lo. Não só cuidando desse caso, dessa mãe, que foi à faculdade e reuniu os amigos mais próximos, e esses amigos estão providenciando lá o ambiente, essa mãe, para entender melhor, faz o vestibular para a psicologia. E ela passa. Ela disse, meu filho foi para a faculdade, agora eu preciso ir também para ajudá-lo a se ajustar nessa rotina. Então, ele tá com muita segurança, porque a mãe está indo para a faculdade. E ela se envolveu com isso para poder dar essa segurança ao filho dela. Então, queridos, é importante que nós percebamos essa necessidade do autista. Uma outra coisa interessante que dá uma compreensão, nos leva a observar, é a alteração na interação. Existe na comunicação, né, no pensamento, lá, a área cognitiva do autista, que não é o esperado do comum, tá? Não é esperado do comum, mas existe também a interação. Ele tem a dificuldade, tá? Entenda, quando eu falo ele tem, entenda o seguinte, ele quem? O autista, só que não é um padrão predominante. Não existe uma dominância. Todos os autistas são assim? Não. Tem autistas que são diferentes. Por exemplo, vocês não se importam de eu tocar não, né? Não importa. Então, eu vou me referir sempre ao Dudu, porque o Dudu está aqui, nós conhecemos. Tá? É autista que você conhece. Então, eu vou me referir a isso. O nosso Dudu, ele tem uma questão que difere. Eu estava até conversando com a Bianca, com a mãe dele, uma questão que difere ao padrão do autista. Por exemplo, de ser atraente. Quem aqui não gosta do Dudu? Todo mundo gosta do Dudu. Aonde o Dudu chega, o Dudu disse, cheguei, né? Estou aqui. E todo mundo quer estar com o Dudu. Essa é uma diferença. Mesmo ele sendo autista, é uma grande diferença dele. Por quê? Existem autistas que você não consegue olhar para ele, muito menos tocar nele, né? Porque há uma dificuldade muito grande de interação social. Ele não consegue estar em pares, né? Tem autista que não vai conseguir estar direto lá no Ministério Kids, com as crianças, brincando, né? Então, tem essa diferença de autistas, ok? Deixa eu correr aqui, senão a gente vai sair daqui só segunda-feira que vem. Né? Então, nós vamos correr aqui. Falei sobre a questão de mudança. Aí, atenção, igreja. Como o autista, ele tem dificuldade com mudanças, porque ele segue uma rotina. Eu não sei se acontece lá na casa de vocês, mas às vezes a rotina até de alimento, de comida, entendeu? Ele quer comer sempre a mesma coisa, o mesmo prato, né? É sempre batata frita, é sempre o macarrão. Se mudar o cardápio, ele não quer mais, né? Não sei qual é o cardápio, qual é a comida que o Dudu gosta. Não sei, deixa, ele não vai, deixa ele. E qual a comida que ele gosta? Sabe, Bianca? Nugget e batata frita.
Então, por ele, vai comer sempre nugget e batata frita. E todo mundo, todo dia, nugget e batata frita. É no almoço, é no jantar, é no café da manhã, no café da tarde. Se abusar é isso. Entendeu? Se abusar é isso. Então, aí entra a questão da atenção da igreja. Quando nós formos mudar alguma rotina da igreja, tá? Até do culto mesmo, vamos pensar no nosso Dudu. Ah, Val, então nós temos que deixar de fazer porque vai mudar a rotina? Não, não temos que deixar de fazer. Mas, por exemplo, que tal nós conversarmos com os pais, acordarmos com os pais deles, para eles já prepararem o Dudu em casa? Para quando o Dudu chegar aqui, não ver aquela mudança. Porque é muito diferente, gente. É possível, isso já aconteceu. Talvez você já tenha visto, principalmente os introdutores, ou principalmente quem está aqui na frente, né, virado para lá, já aconteceu que ele pode ter chegado aqui, ter visto uma mudança que for, cenário que for. Por exemplo, ele sempre chega e está dessa forma. Um dia ele chegou e está aqui com uma cortina. Né? Ou está ali 2 bonecos aqui e ali. Ele já fica, ele pode até não querer entrar. Porque não é um ambiente que dá, que o deixa com segurança. Então, fica uma dica, uma orientação. Ministério Kids, vai mudar alguma coisa da rotina lá da sala onde o Dudu frequenta? Combina isso com os pais. Olha, nós vamos fazer uma mudança. Né? Vamos fazer isso, isso. E eles sabem como conversar com o Dudu. Por quê? Porque o Dudu precisa ser incluído. Ele não pode, simplesmente os pais não podem não trazê-lo. Graças a Deus, Glaucio e Bianca têm uma visão muito educativa, bíblica sobre isso. Eles entendem que o filho é um adorador. Amém, queridos? Amém. Dudu é um adorador. E como adorador, não vamos adorar em casa. Né? Ultimamente, nós temos ficado em casa por conta da Covid-19. É uma situação circunstancial. Mas nós não somos aqueles cristãos de ficarmos online a vida toda, adorando, né? Estou na minha casa, no meu conforto, não vou mais à igreja. Não somos. E o Dudu é trazido. Vai para o Ministério Kids, né? Vai lá, vem aqui. Então, eles estão. Agora, tem que ter o respeito por ele também. Tem dia que fica difícil demais. Tem dia que fica muito difícil para eles. Aí eles precisam realmente ter toda uma paciência. Porque, eu não sei se você já viu, mas ele pode ter dificuldade de querer entrar, os pais podem ficar ali fora tentando convencê-lo a entrar. E já aconteceu vezes de vocês voltarem para casa, né? Voltarem para casa, porque foi difícil convencer. Aí, eles não precisam de nenhum julgamento, tá? Tipo assim, você passa, agora você não mais é ignorante nesse sentido. Porque nós estamos aqui orientando, né? Então, se você passar e houver qualquer comportamento estranho do Dudu com a família ali fora, entre e ore por eles. Entre e ore. Né? Pergunta se eles querem alguma ajuda sua, ou se não, fica de lado dando suporte espiritual. Suporte para eles emocional e espiritual, sem julgamentos. Porque às vezes nós somos aqueles que, que mãe é essa, que pai é esse que não sabe controlar o filho. Não é assim. Não é assim. O autista tem uma especificidade de comportamento diferente da esperado daquela criança dita normal, ok? Então, você precisa estar atenta nisso. Tem uma alteração intelectual, não física. E é muito interessante isso, por quê? Porque essa alteração intelectual não física, você não vê. O que significa? Você não vê essa limitação. Não está no corpo do autista dizendo, sou autista. Não está. Ele praticamente é uma criança dita normal. Se você olha para ele fisicamente, não diz que é, né? Não diz que é. Tem as alterações psíquicas, as alterações mentais. Por ele não ter alterações físicas, o que acontece conosco?
relacional do autista. Nós passamos a não termos paciência, a não respeitarmos, às vezes, a não lutarmos pelos direitos deles, entendeu? Porque, para nós, é uma criança dita normal, né? E o comportamento que tem, nós levamos para o campo do comportamento da rebeldia, porque existe uma irritabilidade. Se mudar a rotina, é possível ter uma irritabilidade. É possível ter uma agressividade. Por exemplo, está o barulho, está muito barulho, né? Está barulho demais. E tem autista que se incomoda com esse barulho. Então, é possível dele chegar aqui e mandar todo mundo calar a boca. Cala a boca! Né? É possível, porque está barulho, ele não aguenta o barulho. Aí você entende que, que criança sem educação. Não é sem educação, é que é dentro da forma dele ser. É dentro daquilo que é esperado de um autista. Ok, queridos? Mais uma coisa que eu não posso deixar de falar, deixa eu ver aqui, a gente vai falar muita, né? Nós teremos outros momentos, tá, pastor? Né? A nossa proposta é nós termos outros momentos. Mas o que nós precisamos falar hoje, que você não pode sair daqui sem saber. Né? Aí eu estou indo para a parte final. Orientações aqui. Algumas orientações. Pais, quem tem filhos aqui bem pequenos ainda? Por favor. Tem alguém aqui? Em casa, tem filhos, né? Pequenos. Pais, prestem atenção no comportamento do seu filho. Seu filho, criança, desde criancinha. Hoje se pode diagnosticar, reitero, se pode ter um diagnóstico de um espectro autista, de um transtorno de espectro autista, com 1 ano e meio de idade. E quanto mais cedo você correr para o tratamento, você buscar tratamento, vai ser melhor para o seu filho se desenvolver. Olha só esse menino que está lá na faculdade, de 19 anos, está fazendo faculdade, e é um autista, mas ele tratou, né? Então, busque esse diagnóstico o quanto mais cedo possível. E sempre lembrando de que seu filho, mesmo que seja um autista, é um presente de Deus. E esse presente precisa ser preservado, precisa ser trabalhado. Porque Deus te deu confiando que você vai cuidar bem desse presente. É uma joia preciosa. E toda joia preciosa precisa ser muito bem preservada, né? Precisamos, como igreja, precisamos entender o transtorno, tá? O TEA. Precisamos acolher, né? Entender? Vai ler. Estamos aqui fazendo essa proposta para você ler. Tem muitos artigos, tem livros. Então, precisamos entender, precisamos acolher, precisamos respeitar o Dudu na forma dele ser. Respeitar a mãe do Dudu, Bianca, respeitar o pai do Dudu, Glaucio, sem criticar, sem julgar. Respeitar, precisamos. E sem julgamentos. Precisamos mais de falarmos sobre isso, sobre o autismo, sobre o surdo, sobre os portadores de necessidades especiais, que têm uma forma de ser diferente. Nós vimos aqui que Deus, Ele sempre trabalhou com uma inclusão social. Hoje é um assunto que muito falamos aí na mídia, na sociedade, mas o nosso Pai, já desde lá do início da humanidade, Ele já falava sobre isso. Hoje tomou a nomenclatura da inclusão social, mas Ele já trabalhava a inclusão social. E nós, como seu corpo, o corpo de Cristo, nós como igreja, precisamos trabalhar inclusão social. Precisamos alcançar os aleijados, os surdos, os cegos, os autistas. Precisamos, porque são pessoas que Deus ama e que precisam também saberem do reino, ouvirem sobre o plano de salvação e precisam ser trabalhados, precisam saber que tem um dom para desenvolver, precisam passar a ser adoradores.
E como eu disse, Deus entende a adoração de cada um de nós. A igreja combinar, como eu falei, as mudanças rotineiras, né? Como nós já focamos aqui, conversando com os pais. A igreja, talvez você diga assim, Val, mas eu não tenho nenhum filho autista. Meus filhos já cresceram, já casaram, eu não conheço ninguém autista, fora aqui da igreja, o Dudu, eu não conheço nenhum, não tenho primo, não tenho sobrinho, né? Mas você sabe que tem 2 milhões de autistas no Brasil. Então, de que forma você pode ajudar? De repente, do lado da sua casa tem um e você nem se atentou para isso. De repente, na escola do seu filho, da sua filha, tem lá autista ou autistas. E você nem se atentou para isso, porque você nunca parou para observar. Então, é importante que você observe e descubra o potencial que ele tem. E nesse potencial, é importante que a igreja, tanto a família quanto a igreja, importante que o autista, ele receba o espaço, receba o ambiente para que ele desenvolva o dom que tem. Já pensou, pastor? Oficina de servo para um autista? Já pensou? Olha que desafio. Né? A nossa igreja trabalha com você descobrir o dom que você tem porque cada um de nós somos ministros. O Dudu é um ministro. Amém, querido? Dudu é um ministro. Né? Então, qual é o dom do Dudu? Qual é o dom de outros autistas que vão chegar aqui? Porque Deus está nos dando, eu acredito muito nisso, sabe? Eu sempre aprendi a me juntar com Deus, vendo o que Deus está fazendo, me juntar a Ele para fazer junto. Não sou eu que faço, né? É Deus quem faz e Ele nos chama para nós nos juntarmos a Ele para fazermos juntos. Porque se achar que eu é que faço, dá tudo errado, né? É Deus quem faz. Então, eu me junto a Ele. E eu tenho uma perspectiva. Eu acho que Deus está fazendo um movimento. Não é à toa que Ele nos deu um autista aqui, irmãos. Não é à toa. Não é à toa. Então, Ele está fazendo um movimento para nós atrairmos outros autistas. Que vão ouvir o Evangelho, que vão descobrir o dom que tem, vão passar a ser adoradores e vão desenvolver no culto, participar do culto com o dom que tem. Por exemplo, o nosso Dudu já toca bateria. E toca muito bem, né? Toca muito bem. Então, quais? De repente ele tem outros dons. E oficina de servos para autista. Passou aqui na minha cabeça agora, né? Um desafio aí, né? Quem sabe? Entendem? Então, nós vamos parar por aqui. Val, você acabou de nos explicar tudo sobre autista, eu acho que eu fiz 0,0000 falar sobre autista. Tem muita coisa para ser falada. Eu apenas agucei a você a curiosidade para saber. O nosso desafio é que você vá ler. O nosso desafio é que você entenda que o autista é um adorador. Aqueles que já se converteram já são adoradores. E tem muitos lá fora que precisam se converter para passarem a ser adoradores. Então, eles nós podemos ajudá-los a serem adoradores, ok? Podemos ajudar os pais a ficarem, a saberem trabalhar com as suas frustrações, a entenderem que os filhos que têm, independente de quem sejam, são filhos presentes de Deus. Amém, queridos? Amém? Quero chamar o Glaucio e a Bianca, nós estamos encerrando. E pode trazer o Dudu também, se o Dudu quiser vir. Pode vir, Dudu. E chamar o pastor também, nós estamos finalizando. E a gente pediu para eles darem uma palavra final, tá? Eu agradeço, eu aprendi muito com a Bianca, conversando com ela. Além de ler, né? Eu aprendi muito com ela. E aprendo muito com o Dudu também. Lindo. Comunicar à igreja. Hoje eu estava conversando com a Bianca. E nós estávamos falando como é triste. Nós temos uma realidade
que não é uma realidade que muitos estão inseridos nisso. Qual é a realidade? Descobrir um diagnóstico cedo do TEA. Né? Por quê? Porque a nossa rede pública não nos oferece isso. Né? Não nos oferece. Então, custa caro. Custa caro pagar uma avaliação psicológica, pagar uma avaliação neuropsicológica. Aí, conversando com a Bianca, eu disse o seguinte, em dezembro, tá? Em novembro eu termino, né? A partir de dezembro deste ano, eu terei a especialização também de neuropsicóloga, né? Eu faço a formação após em neuropsicologia também. E Deus colocou no meu coração, eu vou oferecer para a comunidade que não pode pagar uma avaliação neuropsicológica, eu vou oferecer a essa comunidade para descobrir desde cedo, fazer um trabalho. E a porta de entrada para organizar isso tudo é a igreja onde eu estiver. Eu estou aqui neste momento, né? Eu espero continuar aqui até morrer, entendeu? Então, significa o quê? Significa que eu me coloco à disposição nas mãos de Deus para que a nossa igreja desenvolva um trabalho social onde todas as grávidas vão poder ser assistidas pela igreja, não só grávidas da igreja, grávidas da comunidade, quem a Bianca e o Glaucio trouxerem, porque eles trabalham com isso, né? Com esse povo dessa área, conhecem muita gente que não tem condições de pagar uma avaliação neuropsicológica. E a nossa igreja vai oferecer a avaliação neuropsicológica das crianças para, desde cedo, nós conseguirmos fazer um diagnóstico, fecharmos um diagnóstico se é autista ou não. Amém, queridos? Amém. Orem por isso. Né? Como há uma proposta também para nós alcançarmos os surdos da nossa comunidade. Há essa proposta. E nós vamos nos juntar com Deus para nós conseguirmos fazer isso. Ok? A paz, queridos. Tudo que foi falado aqui foi extremamente importante. Parece que tudo foi assim, enquadrado em tudo que nós vivemos com o Eduardo. Né? Em pouco tempo eu quero só trazer à igreja que Eduardo com 6 anos foi diagnosticado e nós trabalhamos há 7 anos fazendo um trabalho de rua nesse dia. Geralmente a gente junta os amigos, começamos com encontros de amigos. E no outro ano todo mundo foi se juntando, aí já tinha panfleto, no outro ano já tinha um cartaz no sinal, para falarmos sobre o autismo nesse dia. Né? E todos os anos a gente colocou o Tudo Azul para o Dudu, mas é Tudo Azul para todas as crianças autistas. Né? O Dudu é uma referência, porque nós temos ele, mas nós agregamos todos aqueles que quiserem estar com a gente. Esse ano, por causa da pandemia, a gente não pôde ir para a rua. Está sendo um sacrifício para colocar na cabeça do Eduardo, porque ele está sentado ali, mãe, você vai me levar na praça? Mãe, a gente vai para a praça? Ele ainda não conseguiu, para vocês terem noção, que eu estou falando com ele já tem mais de um mês, né? Que provavelmente a gente não iria. Ele ainda não compreendeu que hoje a gente não vai para a praça, porque é um evento que todos os anos ele nos cobra. Né? Mas são 7 anos fazendo esse evento, justamente para a gente levar para a rua o conhecimento e a conscientização. E todos os anos o projeto Tudo Azul para o Dudu dá frutos. São crianças que passam ali, são responsáveis que passam ali naquela praça ou onde que a gente se junta, recebe um panfleto com algumas características e aí já acende aquela luzinha que talvez o meu filho ou meu sobrinho ou meu primo ou meu vizinho possa estar dentro do transtorno, e aí a gente corre atrás do diagnóstico precoce. Eu tenho certeza que esse ano não foi em vão não ter, porque hoje em dia a gente pode abranger muito mais pessoas através da internet. Né? Então, como pais do Dudu,
nós somos privilegiados. Nós temos 3 filhos, eu sempre digo isso. O João Pedro, o Eduardo e a Ana Clara. O Eduardo é aquele que mais nos ensina a ser pais. O João e a Ana naturalmente se desenvolvem, mas quando o Eduardo chega perto da gente para nos abraçar, é porque ele realmente quer nos abraçar. Quando o Eduardo quer nos dar um beijo, vem a nos beijar, é porque ele realmente deseja. Ao contrário de falar assim, filho, João, vem dar um beijinho na mamãe. Ana, vem dar um beijinho na mamãe. Eles vêm porque eu estou pedindo. O Eduardo vem por quando ele quer. E quando ele quer, realmente ele entendeu que há um sentimento a ser trocado. Isso a gente já leva uma vida, né? São 7 anos, como eu falei, trabalhando com o Eduardo. E nos colocamos, sim, à disposição sempre das pessoas para falar sobre autismo. Uma coisa também muito importante. Eu quero agradecer ao Senhor, a presença dos pastores, Marco Aurélio e o pastor Jailson, pelo acolhimento com a minha família na igreja. Embora o Eduardo seja uma criança muito agregada, né, ele consegue com muita facilidade juntar as pessoas bem próximas a ele, é fundamental a igreja entender que precisa haver inclusão. E ao chegarmos aqui, em tão pouco tempo, nós nos sentimos agregados, nós nos sentimos queridos. E por muitas situações que já houve com o Eduardo aqui na igreja, poucas foram as vezes que eu senti que houve um julgamento, e sim um acolhimento em ajuda, em tentar resolver. Muitas vezes os irmãos não vão conseguir, porque vai vir da direção de mim e do pai dele, para que ele entenda que não é para fazer ou que ele é para fazer. Mas eu sinto que várias vezes as irmãs mesmo lá da porta, da intercessão, sempre têm tentado ajudar, sempre têm tentado acolher. E isso é muito gratificante. Para o Eduardo, minha família, e eu acredito que para as outras crianças que temos aqui na igreja. Então, assim, eu agradeço ao Senhor por estar nesse momento, né, fazendo parte dessa igreja, desse corpo de Cristo, e entender que todos os que estão aqui, ou a grande maioria, nem percebeu que o Eduardo era autista, né? Porque, como a Val falou, ele não tem cara, porque o autismo não tem cara, né? Ele é assim, desse jeito. Lindão. Mas não perceberam nem que ele é autista, né? Mas talvez por algum comportamento tenha sinalizado alguma coisa. E é muito importante a gente passar isso para a igreja, para todo mundo entender que não é porque ele quer ser assim, ele é assim. E a gente precisa respeitar um pouco mais todos os autistas. Ele é desse jeito. Vai ter outro autista que vai ser completamente diferente. Não vai realmente querer toque, não vai querer conversar, ou vai querer fazer coisas que ele não faz. Então, a gente realmente tem que incluir de uma forma completa. Eu agradeço ao Senhor a oportunidade e eu estou aqui, se alguém precisar, né, eu, minha família, a gente sempre fala numa roda de amigos, a gente sempre toca no autismo. Então, assim, porque é um assunto muito presente em nossas vidas e a gente precisa falar, porque a gente abre a mente das outras para entender um pouco mais como é o Eduardo e como são as outras crianças. Tá? Então, eu agradeço à igreja por ter sido tão acolhedora à nossa família, de uma maneira tão especial que o Eduardo já se sente à vontade. Ele já entra aqui, ele já sobe, ele mexe na bateria, ele se sente à vontade. Ele toca a bateria. Está aqui doido, está com os dedinhos já. Mas ele gosta de estar aqui, né? Existem aqueles momentos que ele sente a dificuldade, sim, mas isso é só um comportamento daquele momento, né? E nunca deixar de vir. Nós nunca deixamos de vir. Se os irmãos soubessem, tivessem noção de como começa a minha vinda para cá, dentro da minha casa com ele, mesmo sendo uma rotina, eu poderia desistir antes das 5 horas da tarde, quando eu falo assim, Eduardo, vai tomar banho. Eu poderia desistir já nesse momento, mas a gente entende que ele precisa se socializar, e ele só vai aprender a ser uma criança, a se comportar nos ambientes, se ele estiver aqui. Vai ter dia que a gente vai realmente embora, vai ter dia que a gente não vai conseguir chegar até o fim, algum culto, mas ele esteve aqui. Ele vai entender, não, eu estive aqui. E amanhã a gente fica mais um pouquinho, e depois da manhã a gente fica... Isso são em vários ambientes, né? Eu falo a igreja porque estamos aqui.
Mas não desistam, eu falo para todas as mães, não desistam de trazer seus filhos, porque eles são adoradores, eles conseguem adorar o Senhor da maneira dele, da forma dele, mas se a gente desistir como pais, eles não vão conseguir ser adoradores, somente dentro de casa. Então, eles têm que estar incluídos. E que você procure uma igreja que inclua. Se talvez você tenha necessidade, foi magoado, chateado em algum outro lugar, que não foi nunca o nosso caso, porque onde estivemos, sempre fomos muito bem tratados em relação ao Eduardo. Mas existem pessoas que realmente deixam de ir à igreja, deixam de frequentar a igreja, porque a criança não se socializa, a igreja não é inclusiva. E aí desiste pelo meio do caminho. Então, eu digo a esses pais, não desistam, porque são crianças que têm um potencial muito grande. Só precisam ser trabalhados, só precisam ter o seu tempo certo, mas não desistir, porque serão verdadeiros adoradores. Amém. Parabéns, queridos, pelo dia de hoje. Eduardo, ele falou que Eduardo é melhor que Dudu, então parabéns, Eduardo, pelo seu dia de luta também, de batalha, né? Queridos, nós estamos encerrando o nosso encontro dessa noite. Estamos online ainda tem bateria? Ah, tá, então estamos acabando. Eu quero só deixar para você uma palavra que estava escrito na blusa do Glaucio e da Bianca. Autismo, conheça. A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, às vezes fugir do problema só aumenta o problema. Então conheça a matéria, porque pode não ser o autismo, pode ser um outro transtorno, uma outra dificuldade. Quanto antes você buscar ajuda, mais rapidamente se resolve. E mesmo que se tenha que conviver com isso por toda a vida, a convivência será em crescimento, em avanço, em conquistas. Então, faça isso. Eu quero agradecer, à igreja por ser essa igreja que entende como precisamos salvar a todos. Quando Val prega aqui e fala sobre inclusão, não é meramente a inclusão, é a inclusão com o desejo de apresentar Jesus, como ela também disse. Pessoas autistas, pessoas com síndrome de Down, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com diversos outros transtornos, pessoas com diabetes, com pressão alta, com problemas cardíacos. Todos são pessoas a quem Deus ama e a todos precisa chegar a mensagem do Evangelho. Então, igreja, o que nós hoje estamos fazendo é lançando uma semente. 2 milhões de autistas no Brasil significa 1% da nossa população aproximadamente. E 1% da nossa população é muita gente. Então, entenda como é importante nós estarmos envolvidos e nos relacionando com essas pessoas para ensinar-lhes, para ajudá-las e para aprender muito com elas também. Amém? Então, quero convidar você a ficar de pé, você que está presente. Nós vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor por nos dar a possibilidade de avançarmos nessa matéria. Eu quero desafiar você que está me ouvindo em casa, você que está aqui, a também abraçar a causa. Amém? Deus lindo, eu quero agradecer ao Senhor pelo dia que hoje, Deus, celebra-se no mundo, o Dia Mundial, Deus, de reconhecimento, de multiplicação do conhecimento, o Dia Mundial de luta pelo reconhecimento das necessidades das pessoas incluídas no TEA, Deus. Eu peço que, em nome de Jesus, os governantes, as nações, possam olhar para essa causa com mais carinho, reservando alguma coisa do seu orçamento, que também possa socorrer aqueles pais e mães que nunca puderam, Deus, fazer uma análise, Deus, que pudesse levar ao entendimento do que o seu filho tem, gerando tanta dor e tanta tristeza no coração de tantas famílias, por desconhecerem, Deus, aquilo que ali existe. Então peço, Pai, que sim, o Senhor abençoe grandemente as famílias, Deus, que a semente que foi lançada, ela possa germinar e crescer. Quero pedir, Deus, que a tua igreja também trabalhe para incluir essas crianças. Não o pastor da igreja, não os líderes da igreja, mas todo o corpo de Cristo, em Jardim Silvano e muitos outros lugares, para que assim possamos abraçar essas pessoas que têm essa necessidade. Abençoa a tua igreja, sustenta nossas vidas em tuas mãos santas. Eu oro ao Senhor pedindo em nome de Jesus. Amém? Queridos, se você está em casa aí, eu quero dar para o seu recado. Posta lá uma foto, você com a sua família de azul, escrito lá, né? Hashtag de azul pro Dudu, não é isso?
Tudo Azul Pro Dudu, né? Que eu vi lá. Nós vamos botar de novo lá na rede. Você coloca lá, até porque Bianca tem na sua rede social um lugar para ela postar essas coisas. Então, você manda para a gente, ou manda direto para ela, é @Bianca Couto, não é isso? @Bianca Couto, e ela posta lá também a sua foto com a sua família de azul, para abençoar todos os autistas no mundo, tá bem? Igreja linda, Deus abençoe a tua vida, obrigado pelo carinho, obrigado por estar conosco até agora, que o Senhor sustente a sua vida em nome de Jesus.